A Bíblia é repleta de personagens conhecidos, protagonistas no enredo de grandes histórias. Facilmente reconhecemos Abraão, Moisés, José, Pedro, Paulo, Davi, Esther, Ruth, Marias. Todos esses fazem parte do plano de Deus para a redenção. A história da salvação, contudo, não foi realizada somente com pessoas conhecidas, mas a Bíblia mostra que por trás de grandes feitos estavam pessoas consideradas comuns, improváveis. Também mostra que pessoas conhecidas e experientes experimentavam fracassos e fragilidades, mas que pelo poder de Deus eram capacitadas a realizar grandes coisas. A série Anônimas e Improváveis lança luz sobre algumas mulheres da Bíblia, muitas desconhecidas, cujo nome sequer é mencionado. Mulheres consideradas improváveis na perspectiva humana. Mulheres desprezadas por sua cultura. Mulheres habilidosas e corajosas, desconhecidas por muitos, mas não por Deus. Para executar o seu plano de salvação, Deus conta com todo tipo de gente, principalmente as consideradas improváveis. Gente como eu e como você. Gente que acorda cedo na segunda, que tem muitos afazeres domésticos, que trabalha, que batalha, que estuda, que pega trânsito, que está aposentado, que está começando a vida. Gente escolhida por Deus para servi-lo e fazer diferença na história da humanidade que Ele mesmo está construindo. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Eu fiquei encantado com a moça desse vídeo, viu, gente? Quando eu conheci a minha esposa, eu conheci ela no seminário. Eu falei, ela nunca vai olhar para mim, eu sou improvável para ela. Mas Deus teve misericórdia. E nós vamos falar sobre mulheres improváveis, né? Anônimas e improváveis, que é o tema da nossa série. Eu vou falar da viúva de Sarepta, mas antes de falar dela, eu vou falar outras coisas. E dizer que todos nós somos improváveis aos olhos de alguém, né? Muita gente não bota fé na gente. Muitas vezes, muita gente não acredita na gente. Mas Deus, Ele vai lá e por alguma razão, Ele nos chama, nos escolhe, e Ele usa as nossas vidas. E assim foi com muita gente da Bíblia, muita gente. Até os famosos eram improváveis. Então, se você sente o improvável, você está no lugar certo. A igreja é um lugar de gente improvável, de pessoas improváveis. Mas isso é um elogio. Eu queria ler um texto de Coríntios com vocês, 1 Coríntios 1, 26, só para mostrar um pouco essa minha tese aí. É Paulo falando para a igreja de Corinto. Ele fala assim, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele.
Eu vou ler numa outra versão, na Bíblia A Mensagem, que foi escrita por Eugene Peterson, pastor que já faleceu, mas ele fez uma paráfrase da Bíblia, ele fez uma Bíblia bem legal, chamada A Mensagem, e eu vou ler na versão para ficar mais claro ainda, mais claro. Paulo já deixou claro, eu vou deixar mais claro agora com Eugene Peterson. Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias de alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí, se alguém se orgulha, que se orgulha por causa de Deus. Vocês viram? Fala para o seu irmão do seu lado, você é um Zé Ninguém. Estou brincando. Né? Mas é legal isso, né? Então, se a gente está aqui, nós somos improváveis. Valeu, Paulo. Mas Moisés também foi improvável. Para ele, quando Deus fala com ele, a missão que ele teria de libertar o povo, ele fala que ele não sabe falar direito, que ele tinha dificuldade com a fala. Está lá em Êxodo 4:10. Quem quiser ver depois. Era improvável para ele. O Davi, ele era improvável para o pai dele. Tinha lá o Samuel, que ia ungir Davi rei. Foi lá na casa do pai dele, bateu na porta. Um dos seus filhos será o rei de Israel. Traga os filhos aí. Aí foi trazendo. Não, esse não. Tipo a propaganda da Sadia, esse não é. Aí foi trazendo. Foram 7. Aí não era nenhum, era Sadia. Presunto Sadia. Tem mais um aí? Ah, tem um lá no campo. Então chama esse para mim. Aí apareceu Davi. Aí ele falou, ó, é esse aí que será o rei de Israel. Então, o Davi era improvável, gente, para a família. E Paulo? Paulo, ele matava os cristãos. Ele era improvável para a igreja. Ele era um perseguidor. Mas ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ficou cego, e Deus fala com Ananias. Fala para ele orar por Saulo. Aí Ananias olha, por quem? Para quem? Por Saulo. Mas esse cara quer me matar, mano. Esse daí é perseguidor de crente. Vai sobrar um aqui. E ele fala assim, Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Só faltou falar para Deus, você tem certeza, Deus? É esse mesmo? Mas era esse mesmo. Ele era um improvável para a igreja. Mas Deus escolheu ele para fazer diferença na história da igreja. E os discípulos de Jesus? Também, gente. Pescador, cobrador de imposto. E aí tem nós também aí. Tudo improvável. E Jesus? Sabia que até Jesus, para alguns, ele também foi improvável? É sempre aos olhos de alguém. Quando Jesus ele abriu os rolos do livro de Isaías, ele leu, ele falou, hoje, e o livro falava do Messias, né? E ele fala assim, hoje se cumpriu as Escrituras. Tipo, está falando de mim. Aí o texto bíblico fala assim, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este aí o filho de José? Não é esse lá, aquele lá de Nazaré? Ele está vindo com essa agora de que ele é o Messias. Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura a ti mesmo.
Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Tipo, faz aí alguma coisa com você aí para mostrar que você é o Messias. Continuou ele, digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. E agora eu vou começar a introduzir a mulher que eu vou contar para vocês, que é uma viúva. E eu vou introduzir por meio de Jesus. Jesus citou ela. Asseguro que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Essa mulher que Jesus citou não era uma viúva da casa de Israel. Deus não escolheu uma viúva da casa de Israel para dar guarida ao profeta Elias. Ele pegou uma estrangeira, alguém de fora. E isso foi assim como um golpe no coração daqueles homens que estavam perto de Jesus. Porque o povo de Israel, o povo escolhido, e Jesus escolhe uma estrangeira. Deus escolhe uma estrangeira para atender e servir a Elias. Elias ficou sob os cuidados de alguém que não é da casa de Israel. Aqueles homens, eles ficaram assim, tão chateados com o que Jesus falou e com o que ele falou logo em seguida, que eles quiseram matar Jesus. É assim que termina essa história que eu contei para vocês. Um coração do improvável, às vezes, se fecha para uma grande possibilidade. Eles estavam diante do Salvador, mas eles não enxergavam lá em Jesus o Salvador. E para contar um pouco dessa viúva, vale a pena contar o contexto em que essa viúva ela se apresenta. Ela se apresenta na história de Elias. E olha que curiosidade a história de Elias, como fala lá em Tiago 5,17. Diz assim, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então Elias não era um super-herói de Deus. Ele era um homem igual a gente. Lá em Tiago está falando a respeito de oração. E fala assim, olha, falando de oração lá no livro de Tiago, fala, olha, Elias era gente como a gente. Ele orou e ficou 3 anos sem chover. Meu nome é Elias. Você lembra daquela crise de São Paulo, alguns anos atrás, sem chuva? Fui eu que orei, viu, gente? Estou brincando. Piada boba. E Elias nasceu na cidade de Tisbe. Ele foi levado por Deus como profeta para confrontar a idolatria em que vivia o povo de Israel por volta de 874 anos antes de Cristo, né? Então o profeta aparece, gente, quando não há mais adoração a Deus, quando o poder está corrompido, o rei está corrompido, quando o povo está se corrompendo, quando ninguém quer ouvir mais ninguém, não quer mais ouvir a ninguém, quando a palavra de Deus já está perdida no meio do povo, e aí Deus levanta os profetas. Então os profetas sempre aparecem assim nesse contexto de exortar as pessoas a voltarem para Deus. Então, e olha que desafio, né? Elias é um homem comum, e Deus levantou ele para confrontar o rei, a autoridade. Então, Deus, ele usa quem ele quiser. E Israel era governado pelo rei Acabe. Ele tinha uma esposa, misericórdia, é a Jezabel, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela também não era uma boa esposa, e ajudou Acabe a ele se afastar de Deus. Eles afastaram do Deus vivo, começaram a adorar a Baal, que é o Deus da fertilidade, que faz, né, as plantinhas nascer, aí, que manda chuva, né? E Baal, havia os profetas de Baal, e eram profetas assim, do rei,
Quer dizer, o rei substituiu os homens de Deus por profetas de Baal, adoração a deuses, né, de fora. E os profetas matavam crianças. As crianças eram vítimas desses profetas. E é nesse contexto que Elias vai lá, e quer ver qual é o Deus da fertilidade mesmo? Quem manda chuva para a terra, quem traz, que provê o alimento, é o Deus de Elias. E a oração de Elias é: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. É isso que ele fala para o rei Acabe. E depois disso, Deus pediu que Elias fosse para o riacho de Querite, que ficava ao leste do rio Jordão, e lá ele seria alimentado por corvos e beberia a água do riacho. E os corvos, gente, são animais improváveis. Sabe o que o corvo come? Carniça. Sabe o que os corvos levaram para Elias? Carne. Levaram carne para Elias. E levaram pão. Elias podia fazer sanduíche, tipo Subway. E ele ficou lá, no riacho, comendo, sendo servido pelos garçons, que eram os corvos, que vinham e traziam carne e pão. E Elias fez como o Senhor lhe ordenou e sobreviveu às margens do riacho por algum tempo. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Essa palavra aí, forneça, é a mesma de sustento, que vai te sustentar. É a mesma palavra de prover. Ele escolheu uma viúva pobre, sem condições nenhuma, para cuidar de Elias. E sabe o que é interessante? Que Sidom fazia parte da Fenícia, onde surgiu o culto a Baal, o deus da fertilidade. Então lá era o antro da adoração a Baal. E ele fala: vai lá, vai lá. E essa viúva é anônima, a gente não sabe o nome dela. A gente só sabe a cidade dela. Mas foi ela que Deus escolheu. E ela estava alheia à situação. Ela não sabia o que estava acontecendo, por que não estava chovendo. Imagina que o tempo foi passando, mas cadê a chuva? Essa chuva não aparece. Então, a terra foi ficando árida, as plantas não nasciam mais, os animais não tinham a grama para comer, as galinhas não tinham mais o milho para comer. Aí os vizinhos começaram a conversar um com o outro: mas será que vai chover quando? Ninguém sabia da oração de Elias. E eles provavelmente devem ter pedido para Baal, né? A Baal, tu és o Deus da fertilidade, manda chuva aí, meu. Tá difícil. E aí ficava aquela conversa de vizinhança, né? Você acha que vai chover hoje? Faz meses que não chove, está uma seca brava, já acabou as minhas galinhas. Você tem alguma coisa para emprestar? A despensa ficando vazia. Todo mundo falando de crise. Estamos numa crise. E nada. E nada. E aquela viúva, ela tinha um filho. Tinha um rapaz. E as coisas foram acabando na casa dela. Ela olhava lá a despensa e cada vez menos coisa. Chegou uma hora, gente, que ficou muito difícil para essa viúva. Ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Era tudo que ela tinha. E sabe o que era o pior?
O tempo foi passando e ela foi vendo que ela iria morrer de fome. E sabe o que eu imagino? Que ela foi, de certa forma, emagrecendo. Ela e o filho dela. E aí, chegou uma hora que ela não tinha praticamente mais nada. Que é esse punhado de farinha e esse punhado de azeite que eu falei. E que ela iria fazer a última refeição dela. A última. E aí, a partir dali, acabou. Ponto final, fim da linha. Não tenho mais nada para dar de alimentar ao meu filho. Nós vamos comer e nós iremos morrer. Acabou. E é nessa história que as duas histórias se encontram. A história de Elias e a história da viúva. E Elias chegou lá, à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo graveto. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? E aí, eu acho que tem uma coisa muito linda nesse texto. Porque o que ela estava fazendo ali, gente, era a última refeição dela. E aí chega um homem, muito mais rosado que ela, muito mais gordinho, igual a mim, muito mais forte, que tinha sido alimentado por corvos, carne, bebida, água, e ele chega lá, todo mais fortão, e fala assim: você pode me dar uma água para comer? E ela meio quase que definhando de fome. E sabe o que ela faz? Era a última refeição que ela ia preparar. Ela fala: tá bom. Ela interrompe o que ela está fazendo para servir a Elias. Era ela que precisava ser servida. Ela que precisava ser acudida. Mas ela para tudo, no momento assim talvez mais difícil da sua vida, para atender um pedido de copo de água. E ela foi. Ela não tinha condições de servir nesse cenário todo. Mas ela foi lá, parou tudo para servir. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Foi aí que ela abriu o coração dela. Ela não falou não para ele: vai embora. Ela fala assim: olha, juro pelo nome do Senhor, o seu Deus, o que é lindo, porque ela reconhece da onde Elias é. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 1 ou 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Talvez ela já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito do Deus de Israel. Talvez ela soubesse alguma coisa. Porque o que vai acontecer aqui é de uma fé, é de uma coragem, porque ela estava diante do fim da linha da vida dela. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Da sua última refeição e do seu filho, ela tinha que servir primeiro a um desconhecido. E olha a fé dela.
Era a última cartada dela. Se o meu Deus, Baal, não dá certo, se o Deus do meu povo, Baal, não dá certo, eu vou apostar a minha última ficha no Deus de Israel. E ela foi lá e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus usou a viúva pobre para prover e cuidar de Elias. E o Deus de Elias cuidou daquela mulher e do seu filho. Ela serviu primeiro a Elias em nome do Deus de Israel, e o Deus de Israel cuidou dos três. É bonito, gente. Não tem como, por isso, gente, que a Bíblia é de uma simplicidade. E é só lembrar a fala de Jesus. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro o reino de Deus, o Deus de Israel, que o nosso Deus vai cuidar de vocês, vai cuidar da gente. Esse é o cuidado de Deus com a gente. Gente, essa é a verdadeira prosperidade. Essa daqui. Uma viúva pobre provê o profeta de Deus com o pouco que ela tinha. Não faltou nada, nada do que ela realmente precisava, pois Deus cuidou deles. Ela não se fechou para o profeta Elias. Lá em Efésios 4, 28 diz assim: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que Deus nos abençoa, é para que a gente possa abençoar outras vidas, é para que a gente possa fazer o bem, é para que a gente possa cuidar uns dos outros. Além da fé dessa mulher, eu gostaria de falar algo que é muito próprio de uma mãe. Dificilmente uma mãe vira as costas para alguém. Por isso que tem um ditado que diz assim: igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Mamãe é assim. Mamãe tem um coração aberto. É difícil mãe recusar um prato de comida. É difícil mãe não atender os filhos. É muito difícil. Quando vem mais alguém para comer, é só colocar mais água onde? No feijão. Aquela viúva, ela queria atender Elias, é que ela não tinha. Mas quando Elias falou que ela ia ter, pode vir aqui para a minha casa, porque na minha casa é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Cabe você, Elias. Você vai ser bem-vindo aqui na minha casa. E minha mãe é assim, gosta de fazer comida. Já levei gente lá para casa para comer. Mãe, estou levando o pastor Daniel. Já levei o pastor Daniel. Já levei gente, o que mais eu levei ali? Um monte de gente, o Caio, um monte de gente eu levo lá na casa da minha mãe. Minha mãe faz comida feliz para todo mundo. Minha mãe tem prazer para cozinhar. E minha mãe, ela cresceu numa casa com 13 filhos. 13 irmãos. E minha avó era feirante. E minha avó cuidou de mais 7 netos. 13 com mais 7, 20. Então, a minha avó tinha um coração de mãe. Sempre cabe mais um. Minha avó cuidou de tudo isso. E sabe que lugar que é assim também, gente? Igual um coração de mãe?
Sabe onde sempre cabe mais um, nunca vai ficar lotado? Sabe onde é que nunca vai ficar lotado? Sempre cabe mais um. Onde a porta nunca vai se fechar para alguém. A gente nunca vai deixar que a porta feche para alguém. Sabe onde tem azeite, que é a presença do Espírito Santo? Sabe onde tem pão, que é a palavra da vida, que é o próprio Cristo? E a gente nunca vai fechar para ninguém, e o azeite sempre será suficiente, e o alimento sempre será suficiente. Onde a porta está aberta, e a gente não vai permitir nunca ficar lotado para que não caiba mais ninguém. É em nosso meio, é na igreja. A igreja é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Aqui o azeite do Espírito Santo se multiplica. Aqui o pão da vida é compartilhado. Aqui nós cuidamos uns dos outros. Tudo que acontece aqui é para cuidar uns dos outros. O pessoal do estacionamento, que talvez é anônimo para você, faz tudo o que faz para cuidar do seu carro, para cuidar de você. O pessoal lá no Vila Kids, que você não conhece o nome, tem gente que desce lá no final do culto para lavar copo. É para cuidar de você, para cuidar dos seus filhos. Pessoal da técnica, que está nos bastidores, que ninguém está vendo, é para cuidar de você. É para que a gente possa cuidar uns dos outros. Mas isso não acontece só no domingo. Isso é sempre. É onde Deus te colocar lá no seu trabalho. Deus te colocou lá no seu trabalho para você cuidar de alguém, levando farinha e levando azeite. Deus te colocou lá na escola, da faculdade, para você levar farinha e para levar azeite. Em nosso meio sempre haverá lugar para mais um, inclusive para você, até a vinda do Senhor. Então, aqui na igreja, você pode vir. Se você se acha improvável de fazer parte de uma comunidade como essa, você está no lugar certo. E você está errado, você veio ao lugar certo. Na igreja assumimos que cuidamos uns dos outros, na dependência que Deus cuidará de todos. Eu cuido de você, você cuida de mim, e Deus cuida de nós. Deus cuida da gente. Deus deu a vida para cada um cuidar uns dos outros. Esquece esse adesivo aí. Todo mundo tem algo a oferecer uns aos outros. A viúva pobre, ela tinha o que oferecer. Todo mundo tem algo para oferecer. Mas a primeira oferta é o coração. O coração vai primeiro. A viúva tinha, gente. E o resto, o azeite, a multiplicação, o milagre, isso vem, gente. Por isso que Jesus fala, quando você vier trazer uma oferta, se você tiver algum problema com o seu irmão, resolve primeiro o problema com o outro. Resolve primeiro o coração, depois você traz a oferta. Então, gente, se você acha que não tem nada, você tem mais do que o suficiente, se você doar, se você entregar o seu coração. Eu gostaria de falar mais uma penúltima coisa. Serviremos verdadeiramente a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem direcionou Elias até a viúva. Olha, tem uma viúva que vai te manter, lembra que eu falei? E ela não sabia, mas foi Deus que direcionou a viúva até Elias, porque ele falou, eu escolhi uma viúva que vai te abençoar. E o favor de Deus foi em direção aos dois. Tudo que nós fazemos para cuidar uns dos outros é pela ação poderosa do Espírito de Deus. É por meio de Jesus Cristo que servimos aos outros. Porque o nosso pecado, nosso eu é egoísta. Mas Deus faz uma obra em nossas vidas para cuidarmos uns dos outros.
Eu gostaria de terminar com uma última imagem. E eu vou precisar do celular de vocês. E essa imagem, esse quadro, essa pintura, acontece lá no livro de Atos dos Apóstolos. Diz que lá no Atos 20, no versículo 8, diz assim: Paulo foi pregar no segundo andar de uma casa, um sobrado, que havia uma pregação à noite, tá, gente? Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Havia muitas candeias. Não tinha luz elétrica. Cada um levou a sua própria luz. Então aquele lugar brilhava, porque a luz de um brilhava sobre o outro, e a luz do outro brilhava sobre o outro, e aquele lugar ficou todo iluminado ao ponto do texto dizer, havia muitas candeias no piso superior. E eu queria que você pegasse o celular e ligasse sua lanterna. Não sei se tem como apagar a luz. A sua luz. Vós sois a luz do mundo. Brilha sobre a vida do seu irmão. Você abençoa a vida do seu irmão. E era assim lá, cada um com a sua candeia. Mas sabe o que eu acho mais bonito? O final do culto, que as pessoas foram embora com as suas luzes acesas, e elas iam caminhando pelas ruas com as luzes acesas. E era a igreja indo para todos os lugares para abençoar vidas. Você tem o suficiente para Deus usar a sua vida para abençoar muitos. E Deus vai abençoar a todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, porque o Senhor derrama sobre nós o azeite, que é a presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós podemos ser luzes aonde o Senhor nos levar, para abençoar vidas, na certeza que o Senhor vai cuidar da gente, para todo sempre, em nome de Jesus, amém.